Vamos orar? Senhor, nós adoramos ao Teu nome, Te engrandecemos, agradecemos a Ti por esse dia, pelas nossas vidas, pela vida de todos que estarão ouvindo essa palavra. Ó Deus, fala conosco neste dia, nos usa segundo a Tua vontade. Deus, que todas as nossas ações sejam para engrandecer ao Teu nome. Obrigado pela vida de todos. Ó Deus, usa-nos nessa escola bíblica, também em todos os cultos que são oferecidos a Ti, em cada igreja, cada denominação, Senhor. Ó Deus, que seja dirigido por Ti. Fala conosco, Senhor. Nós colocamos-nos à Tua disposição, pedimos a Tua orientação sobre tudo que vai ser realizado. Para a honra e glória do Teu nome, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Êxodo. Nós encerramos na semana passada, lembra? Oi? Quem faltou aqui? Aquela moça ali. Só vieram 6 pessoas na semana passada. Acho que o povo estava com frio. Eu não sei se era frio ou... Foi não? Estava frio não? Então... Dia dos Pais. Dia dos Pais a gente não lê a Bíblia? Tá certo. Bem, irmãos, mas quem perdeu a lição da semana passada pode buscar, tá no YouTube, tá bom? Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar então o livro de Levíticos. Nós pretendemos, os irmãos sabem que nós temos ainda 12 aulas, né? Mas o nosso tempo é curto, então, né? 12 aulas, nós precisamos concluir toda a Bíblia, é o nosso intento, né? E nós já estudamos o livro de Gênesis e Êxodo. Faltam quantos livros, irmãos? 24? 64. Tá certo. Então, nós temos 64 livros para passar para os irmãos em 12 semanas. E é impossível, né? Mas nós precisamos fazer isso, porque a nossa intenção, a nossa alegria seria que a gente estudasse profundamente esses livros, porque são extremamente importantes no contexto da nossa vida, nosso relacionamento com Deus, né? Mas, por conta de falta de tempo, nós vamos apenas dar uma passada rápida, como nós temos feito. Nós demoramos um pouco no livro de Gênesis e no livro de Êxodo. Hoje nós pretendemos passar o livro de Levíticos. Qual é o outro depois de Levíticos? Depois é qual? Tá bom. Então, Números, Gênesis, nós fizemos nas outras semanas Gênesis, Êxodo, hoje Levíticos, Números e Deuteronômio. Ok? Tudo bom? Então, nós vamos iniciar o livro Levítico. O livro Levítico, ele fala sobre um tempo em que o povo estava se preparando para sair, então, lá do Monte Sinai, do deserto. Eles estavam no deserto do Sinai, chamado também Monte Horebe. Lá eles receberam, então, todas as orientações de Deus. Quer dizer, ficaram faltando algumas definições que foram entregues no livro de Números, né? E uma repetição a seguir no número de Deuteronômio. Mas no livro de Levítico, então, a gente inicia quando encerra-se a construção do tabernáculo, né? O tabernáculo, os irmãos sabem que é um dos instrumentos mais perfeitos que nós podemos ver, e também uma leitura interessantíssima, é algo maravilhoso. Quem puder fazer um estudo sobre o tabernáculo, é algo que é fantástico, né? Não só a forma como foi construída, como também como foi entregue para Moisés, para determinar toda aquela construção. É cheia de simbolismo, também de tipos que apontavam para a redenção do homem, né? É algo extraordinário, é a forma como Deus mostrou para o povo, na prática, como eles deveriam se portar diante dele, diante de um Deus santo, um Deus que é maravilhoso. Então, ele determinou todas aquelas
os instrumentos que poderiam ser usados, utilizados para que o povo pudesse entender quem era Deus, tá bom? Então, inicia-se o livro de Levítico, já entrando na parte de leis, dizendo para o povo a forma como eles deveriam, a partir de então, se portar, porque os irmãos sabem que durante o tempo em que eles estavam no Egito, eles foram orientados a viver de acordo com os egípcios, né? Ou seja, vendo, conhecendo os deuses egípcios. Evidentemente que o povo, havia uma separação do povo hebreu do povo dos egípcios, mas eles viviam sob a lei do Egito, né? E então Deus, a partir de então, quando liberta o povo, diz, olha, vocês vão ter ordem, vocês vão ter um conhecimento de quem eu sou, o Deus dos hebreus, daquela nação que iniciou-se lá, quando Deus então deu as orientações, as bênçãos a Abraão, e que ele disse que todas as famílias da terra seriam contempladas com a glória de Deus. Ele não disse somente aquela nação, a nação chamada a nação separada por Deus, a nação sacerdotal, a nação de Deus, aquele povo separado para Deus. Mas ele diz todas as famílias da terra, e aí ele inclui judeus, e inclui gregos, inclui todas as nações, né? Aqueles que nós chamamos, que eram chamados de gentios, e que Paulo também chama de gregos, né? Então todas as nações da terra seriam contempladas. E aí usa aquele povo para que fizesse essa transição e também levasse essa bênção a todos os povos. E aí, a partir do livro de Levítico, então, o Senhor começa a ditar as normas, as leis, a forma como eles deveriam viver. O livro de Levíticos, ele tem... Quantos capítulos são, irmãos? Vamos lá? Pode colar, tá? Então, vamos andar mais rápido. 27 capítulos. E quantos versículos tem? 859, tá, irmãos? São 859 versículos, 27 capítulos. Se você sentar para ler, parar em algum lugar para ler o livro de Levítico direto, contínuo, você vai gastar pouco tempo. 2 horas e 40 minutos aproximadamente, lendo ele bem devagar. 2 horas e 40 minutos você lê todo o livro de Levítico, né? O livro de Levítico ele foi escrito lá por Moisés entre o ano 1400 e 1450, assim como todos os livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, são o Pentateuco, chamado Pentateuco, que também é chamado pelos judeus de Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Então são esses 5 livros, eles foram escritos aproximadamente no ano 1400 a 1450, por aí, entre uma média de 50 anos, todos esses 5 livros. Entretanto, o livro de Levítico, ele foi, a narrativa de todo esse livro aconteceu durante 1 ano, tá, irmãos? Em 1 ano foi escrito todo esse livro, toda essa narrativa aconteceu em 1 ano, né? Foi justamente na preparação para sair do Sinai, quando ergue-se o tabernáculo, então o Senhor chama os sacerdotes e começa então a determinar a forma da lei, como seria visto toda aquela questão. No hebraico ele chama Vaikra, e quer dizer e chamou, ou o livro da lei. O livro da lei essa definição, por exemplo, de Gênesis, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e Deuteronômio, ela na verdade foi colocada pelos os 70, né, da Septuaginta, né, os anciãos que traduziram a Bíblia, lá depois no tempo de Neemias, Esdras, então foram reunidos os rolos, nós estudamos isso aqui, né? Foram reunidos os rolos, e aí foram traduzidos por ordem depois, um tempo depois, por ordem de um imperador, foram chamados 72 anciãos, homens, um de cada tribo da nação dos judeus, dos israelitas, e então traduziram a Bíblia, a primeira tradução para o grego, né? E aí nós hoje temos essa tradução,
Evidentemente que houveram diversas outras traduções, mas é chamada a Septuaginta. Então, eles definiram esse nome de Números, de Gênesis, Levítico, Deuteronômio e tal, e Êxodo também. Então, nesse livro, eles definiram como Levíticos, ou seja, o livro dos levitas, da tribo de Levi, se nós pudéssemos abranger uma área mais, digamos que, geográfica, com relação a toda a questão. Entretanto, o judeu, então, chamava de Vaikra, com W, né? Vaikra, e com Q também, que não é C, é Q, tá, irmãos? Que quer dizer transliterado e traduzido, porque o hebraico ele não é traduzido diretamente para outras línguas, ele é transliterado porque são caracteres, né? Então ele é transliterado e aí, a partir daí, é traduzido. Então, ele é traduzido como chamou. Está no versículo 1, no capítulo 1. Alguém pode ler? Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, de Levíticos. Então, a partir daí, e chamou. Esse é o nome, na realidade, da tradução exata, né? Mas fala sobre o Levita. A narrativa com seus acontecimentos envolve um ano, quando da preparação para a partida. É quando a gente lê lá no final, no capítulo 40 de Êxodo, é que, então, a gente vê o término da construção do tabernáculo. E aí, aqui, começa-se, então, a partida. Deus diz, acabou-se o tempo em que nós preparamos uma parte, agora vamos, então, iniciar a partida. Aí Deus chama os sacerdotes, chama o povo e diz, agora nós vamos ter uma definição de como vocês vão se portar, não só na caminhada até a terra que nós prometemos, mas quando chegar lá e a partir de então disseminar aquilo, tudo que foi orientado a vocês, para que todas as nações possam compreender e entender. E hoje a gente fala sobre evangelismo, né? Para que nós possamos também entender. Quando partiram do Sinai, eles então recebem a lei. Propósito, apontar como o povo poderia estar e viver diante de Deus, servindo e sendo abençoado por Ele. É quando a gente lê lá em Êxodo, no capítulo 40, a partir do versículo 2 até o versículo 17, né, que a gente vê essa parte. Alguém pode ler em Números 10, no versículo 11? Irmãos, se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Oi? Números 10, 11. Pois é, então aqui, na verdade, irmãos, no momento em que Deus, ele começa a estabelecer toda essa questão, toda essa situação. Números a gente vai encontrar, quando nós formos estudar lá, então, essa parte aí da saída, então, propriamente dita do povo lá do Sinai. Porque aqui, neste tempo, eles estavam recebendo as orientações, durou aproximadamente um ano, né? Recebendo, já preparando para a saída. Então, aquele povo foi todo preparado, Deus falando tudo o que iria acontecer conforme deveriam se portar, né? Então, no capítulo 10 de Números, que a gente vai ler daqui a pouco, vai falar daqui a pouco, é quando, então, levanta-se a tenda pela primeira vez, a congregação, o tabernáculo, ele foi, no final do livro de Êxodo, ele foi montado, né? E aí Deus assume toda uma questão. O capítulo 40 de Êxodo é bem interessante com relação a isso, né? A primeira vez que o Senhor, então, entra na tenda da congregação, e aí o povo percebe toda aquela glória. Mas, a partir de Números, no capítulo 10, é o momento da saída do povo. Aqui há uma preparação, no livro de Levíticos. Para estar e viver diante de Deus, precisavam conhecer as leis que, a partir de então, iriam reger civil e religiosamente. Eles não só iriam receber orientações religiosas para servir a Deus, mas também a parte civil, né?
a parte da cidadania, da forma como deveriam viver, não somente entre si, como nação de Deus, mas também na periferia, onde as pessoas, o povo que não conheciam ao Deus deles, que eles tomaram para si, que pudessem então ser abençoados, verem como é que eles tinham, a forma como eles agiam, para que o testemunho pudesse alcançar as pessoas, né? Então, eles receberam não só informações da parte religiosa, mas também da parte civil. O povo, assim como a forma e definição do sacrifício, ofertas, festas, purificação, perdão, além da forma de adoração coletiva nas reuniões da família de Deus, aí vem sacrifícios, festas e tabernáculos. Hoje nós conhecemos essas festas, aqui nessa igreja nós temos, nós sempre comemoramos, porque achamos interessante, né? E é um momento para a gente relembrar também uma série de questões que se relacionam com o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Então são essas festas que o Senhor orientou. Os sacrifícios, festas e tabernáculos. As alianças do Senhor com a nação requeriam sacrifícios e adoração. Ou seja, hoje nós vivemos no tempo chamado da graça, né? Então, hoje não precisa se fazer sacrifício para ser salvo, ou para estar diante de Deus. Sacrifício conforme eram feitos naquela ocasião. Paulo, ou o escritor aos Hebreus, ele fala que são sombras daquela época, né? Acontece que hoje nós vivemos um tempo em que estamos diante do Senhor, vivendo. Jesus, ele se fez sacrifício por nós, como nós podemos ver, ele cravou a maldição que estava sobre nós na cruz, né? Então hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício conforme eram feitos naquela época. Inclusive aqui tem a questão do sábado, né? É que todo o povo de Deus foi orientado a trabalhar, a viver, a organizar a sua vida, os seus problemas, as suas questões, em 6 dias. E no chamado sábado, então, havia descanso, não só para o povo, mas como também para os animais e tudo que regia, tudo que estava no entorno daquela nação. E hoje nós vemos uma grande dificuldade de se entender isso. As pessoas, muitos querem viver nessa situação. Porém, o escritor aos Hebreus, ele traz, e não só o escritor aos Hebreus, mas também Paulo em diversas cartas, por exemplo, no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 2, ele traz essa questão. E que nós vamos dar uma passadinha depois para a gente ter uma visão sobre isso, porque hoje nós temos uma dificuldade entre algumas denominações que trazem esse peso ainda sobre a igreja do Senhor com relação aos sábados. Assim como os sacrifícios, né? Os sacrifícios que eram exigidos naquela ocasião por causa do pecado. A pessoa não deveria pecar, mas se pecasse, precisava fazer um sacrifício a Deus. Qual era o sacrifício? Eram determinados exatamente nesse livro, né? Determinados os sacrifícios que seriam entregues ao Senhor, ou seja, entregue lá para o sacerdote, que a gente quando lê, conhece, estuda um pouco sobre o tabernáculo, então a gente vai ver que lá existiam diversas seções, uma delas era o átrio, né? Era a entrada, lá ficavam alguns equipamentos, e um deles era o local onde se faziam os sacrifícios, onde eram oferecidos os sacrifícios pelo pecado, ou por uma oferta ao Senhor também, né? Mas essa questão dos sacrifícios, eles envolviam o interior da pessoa, né? Não quer dizer que você cometia um pecado, um ato contra Deus, um ato ilícito, e simplesmente pegava um animal e levava lá, conforme está na lei, e era entregue, o sacerdote fazia aquele sacrifício, diante da pessoa, claro, e estava tudo certo. A questão é que aquele sacrifício envolvia um sentimento de culpa, de necessidade de perdão. Nós estamos parando um pouquinho aqui, porque é importante que a gente entenda isso, né? Nós sempre ouvimos falar sobre a entrega de sacrifícios. Esse sacrifício queria dizer o seguinte: por exemplo, alguém cometeu um determinado ato
contra Deus, ou contra o irmão, ou seja lá o que for, um ato ilícito, né? Um ato ilegal. Então, ele adquiria um animal referente àquele tipo de pecado, ia lá e entregava ao sacerdote. Aquele animal precisava ser puro, não podia ser doente, não podia ter problemas, né? E aquele animal, ele era entregue ao sacerdote, e no momento do sacrifício, então, a pessoa precisava sentir a dor daquele animal, né? Não que ele sentisse a dor, mas dentro de si ele sentia que o animal estava pagando pelo pecado daquele cidadão, né? Então, quer dizer, ele tinha que sentir dentro do coração. Não era simplesmente chegar, entregar e, até logo, tal. E aí a gente vê lá, principalmente lá quando Jeremias escreve, ele dizendo que o Senhor já não se agradava mais dos sacrifícios inúteis. As pessoas iam lá, simplesmente já tinha gente que comprava animais, deixava lá separado já para o seu pecado, né? Então, quer dizer, era uma previsão do pecado. Ela estava prevendo, igual hoje, alguns religiosos, eles preveem que daqui a um ano eu vou pecar, né? Eu vou passar um exemplo claro, né? Daqui a alguns dias começam a aparecer já as liberações para o carnaval, né? Para os ingressos para o carnaval. Então, muitos religiosos vão lá e já compram seus ingressos porque vão participar do carnaval, a festa da carne. Estou dizendo um exemplo, né? E aquilo ali, então, ele está prevendo que vai acontecer aquilo. Mas ele é um religioso. Durante todos os dias ele vai lá e tal. Chega no carnaval, então, passa aqueles 3 dias, né? Totalmente entregue à carne. E aí, na quarta-feira de cinzas, vai lá e diz: Senhor, agora eu vim aqui para trazer o meu sacrifício, a minha vida a ti. Mas já está pensando no outro carnaval do próximo ano, né? Então, essa é a visão que as pessoas tinham e que Deus, então, disse: eu já não aceito mais, né? Então, essa questão do sacrifício era importante. O perdão de Deus, ele buscava o perdão de Deus para algo que tinha acontecido, que ele tinha deixado de se levar por qualquer circunstância que está definido também em lei, né? É a carta magna, né? Está definido a forma como eles deveriam agir. Então, não havia uma previsão de pecar. Eu vou lá, entrego ao Senhor, e no coração dele, o Senhor conhece, sabia qual a forma como aquele povo estava fazendo, né? E eu vou lá, entrego, vou pecar, eu vou namorar a mulher de outro, né? Ou o marido da outra, né? E Deus vai me perdoar. No dia seguinte eu vou lá e continuo da mesma forma. O perdão não havia dessa maneira. Ele tinha que sentir que aquele animal estava sendo oferecido a Deus como uma intermediação do pecado, né? Então ele diz: olha, estou entregando ao Senhor e eu estou vendo aquele animal morrer, né? Ser sacrificado por causa de um pecado meu, né? Da mesma forma, então isso apontava para Jesus. Todos os sacrifícios, todo o Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, apontavam para a redenção do homem, né? Porque o homem pecou lá no princípio. Então é preciso que nós entendamos isso. Lá no princípio o homem pecou contra Deus, e Deus então trouxe toda uma forma de como o homem poderia ser restabelecido dentro do reino de Deus. Restabelecer a santidade, o viver com Deus puro, né? Então, aponta tudo para até o sacrifício perfeito que é Jesus, né, na cruz. Então, hoje, o sacrifício é qual? Jesus Cristo morreu, se sacrificou por todos. Aí é quando o escritor diz: por todos, né? Por um homem veio o pecado por todos, lá de Adão. Mas um só homem, ele tirou o pecado de todos, tira o pecado de todos aqueles que creem, né? Todos que viverem. No Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículo 24, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, me manifestarei a eles. Ele diz: aquele que tem, né,
os meus mandamentos, quem é? Aquele que recebe o Senhor. E aí continua, não é só receber o Senhor, ele diz, e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aí é quando ele diz que eu me manifestarei a ele, tal, e por aí, né? Então, hoje todos os sacrifícios de animais, né, foram substituídos. Entretanto, hoje nós podemos sacrificar a Deus e devemos a nossa vida, né? A minha vida pertence a Deus. Então, eu preciso estar na presença do Senhor, seguindo a orientação do Senhor, né? Quando diz que algumas pessoas dizem, Jesus veio e aboliu toda a lei. Ele não aboliu coisa nenhuma. Ele diz, a minha lei continua, a lei do Senhor continua, né? E aí um cidadão chegou e, qual é a lei? Ele diz, olha, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Tudo. Né? E a seguir amar o teu próximo como a ti mesmo. Nisto envolve toda a lei, né? Deus não retirou lei, coisa nenhuma, né? Mas o Senhor Jesus, então hoje nós vivemos, como Paulo diz, eu sou preso de Cristo, né? Mas ele diz, eu sou preso de Cristo, mas eu sou totalmente livre do pecado. Eu vivo uma vida de liberdade, né? Uma vida de liberdade, entretanto, uma vida na presença do Senhor, que o Senhor nos dá com toda alegria. Nós vivemos uma vida, hoje eu sou preso de Cristo, mas não me sinto aprisionado por coisa nenhuma, porque eu tenho liberdade que Cristo me libertou. Essa é uma questão que a gente precisa avaliar, claro, com sabedoria, né? Certo, meus irmãos? Então, o sacrifício daquela forma encerrou-se lá quando Jesus, então, entregou a sua vida como o Cordeiro de Deus, um sacrifício perfeito. Alguém perguntar, se alguém quiser, pode perguntar, tá, irmãos? Eu dou uma paradinha para a gente, porque eu estou caminhando, mas podem perguntar, tá bom? As alianças do Senhor com a nação requeriam sacrifícios e adoração. Por isso, consideramos a palavra-chave desse livro, santidade. Santidade ao Senhor, né? Que ela está lá em Levítico 19, pode ler? Eu queria que os irmãos aí puder colocando aqui, para a gente, tem 3 aí, um deles dá para trabalhar nessa área, né? Tá bom? Então, Levítico 19:2, tá? Se alguém quiser ler aí, enquanto ele não coloca. Levítico 19:2. Pode ler, bem alto aí, para todo mundo ouvir. Está aqui. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, é o quê, irmãos? Isso aí também está escrito lá em Levítico 26 também, mas não precisa colocar. A partir do capítulo 16, são chamadas leis de santidade. A partir do capítulo 16 deste livro, do livro de Levítico, são chamadas as leis da santidade. Fala sobre a separação para o Senhor. Levítico relaciona-se com o livro de Hebreus. Quando se nós tivéssemos tempo, todos que puderem, tiverem curiosidade, porque o livro de Levítico, na verdade, ele é um pouco, se formos ler apenas como uma leitura comum, nós vamos ter dificuldade, porque ele fala muito sobre leis e traz uma série de informações que o povo comum não gosta de fazer isso, mas nós cristãos, nós nos deliciamos com essa leitura, porque ela envolve o nosso relacionamento com Deus, um relacionamento evidentemente de santidade. Então, irmãos, se pudéssemos, aquele que puder fazer uma comparação entre o livro de Levítico e o livro de Hebreus, vai encontrar algo maravilhoso, vai descobrir um envolvimento muito grande do homem com Deus, né? O Senhor se relacionando profundamente com o homem, tá bom? Então, o livro de Hebreus, ele traz esse envolvimento, o livro de Levítico com Hebreus. Levítico mostra em sombras o que seria realidade no Novo Testamento. Então, quando nós estudamos o livro de Hebreus, nós vemos então a realidade das sombras que eram naquela ocasião, né? Apontando para agora, para hoje, né? A carta aos Hebreus, nós
depois os irmãos puderem fazer também um estudo sobre aos hebreus, essa carta, ela na verdade, ela não foi escrita para os hebreus, ela está dizendo hebreus, porque se relaciona com o povo de Deus, a nação de Deus. E hoje a nação de Deus é uma nação que é mista que eu digo, são os gentios, chamados gentios por Paulo, né? Ou gregos, juntamente com os hebreus que receberam Jesus, né? Então a igreja do Senhor hoje não tem uma separação mais, né? Evidentemente que tem as denominações, e inclusive tem o povo judeu que trabalham com o Antigo Testamento, que eles também não chamam de Antigo Testamento, mas o Testamento, a aliança, como eles chamam. Então, eles hoje entendem que Jesus ainda não veio. Isso o judeu ortodoxo, né? Que pratica o judaísmo. Ele entende que Jesus não é o Filho de Deus, né? Eles estão aguardando o Messias, Filho de Deus, até hoje. Entretanto, os judeus, aqueles que recebem Jesus na sua vida, então eles fazem parte da igreja do Senhor. Hoje a gente não pode dizer que a igreja do Senhor é separada do povo judeu, não, de jeito nenhum. A igreja do Senhor é composta por todos aqueles, independente de etnias, de situação financeira, de raças, né? Todos aqueles que recebem Jesus na sua vida, que entendem pela fé que Jesus é o Filho de Deus e se decidem a viver uma vida separada por Ele. Então, essa é a igreja do Senhor. Então, a carta aos hebreus não foi escrita para o povo judeu, nem para os hebreus. Foi escrita para a igreja do Senhor. E isso, quando nós estudamos a carta aos hebreus, nós vemos perfeitamente, né? É por isso que muita gente aponta a carta aos hebreus, eu sou um deles, né? Como escrita por Paulo, né? Paulo, ele escreveu quantas cartas, irmãos? 13, né? 13 cartas, comprovadamente. Evidentemente que, se nós considerarmos que Hebreus foi escrita também por Paulo, então são 14 cartas, né? É interessante que são o Novo Testamento. São quantos livros, irmãos, no Novo Testamento? 7. É 27. Então, 27 livros. Paulo escreveu 13, né? Então é quase a metade. Só que se considerar Hebreus também, como Paulo, são mais da metade do Novo Testamento, todo foi escrito por Paulo, né? A importância que nós temos quando estudamos as cartas, principalmente as cartas de Paulo. Então, irmãos, Levítico mostra em sombras o que seria realidade no Novo Testamento. O livro de Levítico compõe-se quase que por completo, excetuando-se apenas alguns aspectos históricos, que estão lá no capítulo, entre o capítulo 8 e capítulo 10, e também no capítulo 24, do versículo 10. São aspectos históricos informados por Deus para serem definidos para o trabalho do povo de Deus. Ele compõe-se quase por completo por leis, prescrições sacerdotais, instituições culturais. E esse livro, ele retrata do capítulo 1 até o capítulo 16 sobre a remoção do pecado, né? Ele trata sobre a forma como o povo estava vivendo e como eles deveriam viver, do capítulo 1 até o capítulo 16. A restauração da comunhão com Deus, do capítulo até o capítulo 27, até o capítulo 26. E no capítulo 27, então, é o fechamento do livro de Levíticos. Acontece, então, o fechamento do livro de Levítico. No capítulo 1 ao capítulo 7, então, tratando-se dessa questão do pecado, fala-se sobre o holocausto, ofertas pelo pecado, ofertas pela culpa, oferta de manjares. Irmãos, eu estou andando muito rápido, mas eu tenho que concluir esses 2 livros hoje, mas não tem jeito, tá, irmãos? Tem as leis referentes ao sacerdócio, lá do capítulo 8 até o capítulo 10, são as leis referentes ao sacerdócio, o povo chamado por Deus para trabalhar com a nação. Irmãos, vocês sabem que
as tribos foram divididas em 12 partes, tá certo? Foram divididos em 12 partes. E eram os 12 filhos de quem, irmãos? De Jacó. Né? Eram os 12 filhos de Jacó, então eles herdaram, cada um herdou uma parte. Mas nós sabemos que existem, por exemplo, José era filho de Jacó. Então ele deveria ter uma tribo, né? Tribo de José, mas não tem. Por quê? Porque quando José sai da casa de Jacó, então o pai de José, Jacó, ele entrega a bênção para 2 filhos, né? Benjamim, que é o mais novo, e também Efraim, Efraim e Manassés. Benjamim já tinha direito a uma tribo, tá certo? Então, Efraim e Manassés herdaram a bênção que seria de José. A bênção como uma tribo, né, que seria, até o final dos tempos, seguiria dessa maneira. Porém, aí ficariam 13 tribos, né, porque José sai, Benjamim já tem direito, né, que é o outro irmão dele, e aí mais 11 irmãos seriam 13, né? Quer dizer, são 12, menos José, ficam 11, mais Efraim e Manassés, que não deveriam herdar as tribos, né? Que são os filhos de quem, irmãos? Os filhos de José. Então são 13, né? 13 tribos, 13 nações. Porém, seriam apenas 12, como Deus determinou. E aí o que acontece? O Senhor tira a tribo de Levi, que seria um dos filhos, para ser o povo sacerdotal, o povo que estaria trabalhando com as coisas de Deus. Aquele povo Deus separou aquela nação somente para trabalhar com a ministração dentro do tabernáculo e também com o povo no entorno da nação. Né? Então, passaram-se então a ser 12 tribos e mais a nação de Levi, que seria a nação sacerdotal. Entretanto, irmãos, os sacerdotes, o sacerdote e sumos sacerdotes, no início, foram apenas os filhos de Arão, está contido nesse livro. Né? Os filhos de Arão eram aqueles que iriam trabalhar no interior, no local chamado santo, que havia uma separação no tabernáculo. É o átrio, o lugar santo, e o santo dos santos, aonde Deus estava presente. Ele descia naquele local, e aí ele não era permitido ninguém entrar naquele local chamado Santo dos Santos. Isso tudo apontava são tipologias interessantíssimas, né? Mas ali naquele Santo dos Santos é onde estava a arca, né? A arca que foi feita, os irmãos conhecem, inclusive no livro Levítico tem a forma da arca, né? Então foi colocada lá no local no Santo dos Santos. No local santo, apenas os filhos de Arão, que eram os sacerdotes, entravam no lugar santo, para também realizar o trabalho ali dentro, ministrar dentro do Santo dos Santos, do local santo. E no átrio, todos podiam entrar. É bem interessante isso, irmão. E aí, quando Deus determina também nesse livro, a forma como as tribos deveriam estar no entorno do tabernáculo. Quando chegassem em determinado lugar que montava-se o tabernáculo, então todas as tribos deveriam estar postadas da forma como Deus determinou. Né? E essa forma era bem interessante. Por exemplo, a tribo de Judá. Né? A tribo de Judá ficava exatamente de frente para a entrada do tabernáculo. Né? E era de onde Jesus nasceu. Né? Bem apontando para Jesus, que ele iria entrar no tabernáculo, no átrio, ele estaria dentro do Santo dos Santos, e aí todos que chegassem ao átrio, poderiam ver o Senhor. Jesus, é quando a gente vê que, quando Jesus morre, então, no momento da morte de Jesus, o Santo dos Santos, o véu do templo se rasga, né? Então você pode ver hoje o Senhor. Você pode entrar no Santo dos Santos livremente. Então, as leis eram referentes, tudo uma preparação para esse povo. Então, referentes a
No capítulo 1 ao capítulo 7, fala sobre os holocaustos, oferta pelos pecados, ofertas pelas culpas, pelas ofertas e ofertas também de manjares. As leis referentes ao sacerdócio, como nós falamos, é do capítulo 8 até o capítulo 10, consagração do sacerdote. E aí, no capítulo 8, tem a consagração em si do sacerdote, né? Aquele que seria consagrado para o trabalho lá dentro do local santo. Então, fala sobre a lavagem de roupa, vestir roupas sacerdotais, unção com óleo, oferta de sacrifício e aspersão com sangue, né? A aspersão com sangue é algo bem interessante, que os irmãos podem ler depois. Referentes à pureza, no capítulo 11 até o capítulo 22, o alimento santo, corpos santos, lares santos, costumes e vestuários, culto santo, e também a moralidade santa, né? Ou seja, tudo que envolve o nosso viver, né? Estava definido ali. Referentes às festas, a partir do capítulo 23, aí fala sobre sábados, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. As festas, né? As festas principais. Evidentemente que dentro dessas festas principais, haviam outras festas que foram definidas, mas não eram obrigatórias ao Senhor, né? E aí, dentro de todas essas festas, também haviam 3 festas que eram obrigatórias ao Senhor. Quando o povo chega lá em Jerusalém, e que o templo, o tabernáculo é substituído pelo templo, então todo judeu, e aí era uma ordenança, né? Todo judeu, pelo menos uma vez por ano, deveria estar em cada uma das 3 festas. Pelo menos uma vez por ano, em cada festa, uma vez por ano, né? Então, era a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, e qual é a outra, irmãos? Pentecostes. Eram 3 festas que o judeu, dentro do Estatuto de Deus, era preciso que eles tivessem essa festa, né? Todo judeu homem deveria, a partir de 20 anos, né, deveriam estar participando dessas festas, porque ali eles reverenciavam o Senhor por conta da provisão que Deus havia dado para eles, tanto no deserto como por toda a vida deles. Okay? Então, são coisas bem interessantes. Do capítulo 25 até o 27, fala sobre a terra, o descanso da terra, sobre as recompensas, castigo, votos. Resumindo, o povo seria governado pelos sacerdotes, que por intermédio dos seus cuidados pastorais, por intermédio de seus cuidados pastorais e jurídicos, preservariam o povo quando eles chegassem próximo das outras nações. Ou seja, eles estavam no deserto, mas eles iriam estar perto, no meio de nações. Então, aquele povo, por intermédio dessas leis, dessas orientações, eles iriam preservar a forma como eles deveriam estar diante de Deus. Eles seriam preservados, seriam trabalhados. Ou seja, os sacerdotes iriam trazer toda uma orientação e trabalhar com aquele povo, de forma, entendendo a forma jurídica, né, que viviam, e também a forma espiritual, de uma vida diante da presença de Deus. Por isso, cada sacrifício deveria fazer sentido. Cada sacrifício deveria fazer sentido. Não era de qualquer maneira, né? Deveria fazer sentido para os israelitas, com amplo e profundo significado espiritual, né? Ou seja, você não poderia apresentar-se ao Senhor de qualquer maneira. No átrio, todos poderiam chegar. Na parte exterior do tabernáculo, todos poderiam e deveriam chegar para ministrar ao Senhor, ministrar sacrifício, ofertas e tal e tal. Mas a forma como vocês deveriam, como o povo deveria chegar, não era de qualquer jeito, né? Quando a gente vê lá Davi dizendo que alegrei-me quando me disseram o quê, irmãos? Ele tinha esse sentimento, entendeu, irmãos? De que chegava-se diante do Senhor, quando eles iam, aquele povo estava lá no meio do deserto, havia aproximadamente 2.500.000 pessoas, era muita gente, né? A gente observa, se a gente for, para a gente fazer uma conta, mais ou menos, Nova Iguaçu, todo o município de Nova Iguaçu,
mais Mesquita, mais Nilópolis, tem menos do que isso de pessoas, né? Então, naquela ocasião era aproximadamente essa quantidade. E era uma luta, os irmãos entendem, né? Para realizar todo um trabalho com aquele povo. Quando a gente lê lá no livro de Números, que a gente vai ler, a gente vê que foi feito um censo, foram feitos diversos censos, aliás, 3 censos, é a narrativa de Números, com relação à quantidade de pessoas. Então, cada tribo tinha uma quantidade de pessoas que foi feita. Aquele censo, na verdade, irmãos, e é o que está escrito, eles não fizeram um censo de todas as pessoas existentes naquela ocasião. Foi feito um censo das pessoas que podiam pegar em espada, pessoas que podiam lutar. Entenderam, irmãos? É por isso que há uma diferença, e aí as pessoas às vezes não entendem, porque quando a gente lê lá no livro de Números, nós vamos entender que tem aproximadamente 600 mil pessoas. Entretanto, essas pessoas eram contadas somente os homens que podiam lutar, ou seja, de 20 anos até eu, né? Quase que eu, já passei da data, eu não era contado mais, tá, irmãos? Porque era só até a idade do pastor Zé, 60 anos. Ah, pastor Zé tem 60 anos, não. Então era contado até 60 anos, né? Pessoas que podiam lutar ainda. Mas todas as outras pessoas ficavam fora do centro. Mulheres, idosos, crianças e tal, adolescentes. Davi, por exemplo, não ia, porque ele é adolescente, né? Então, a Ana também, né? Então, irmãos, o censo ele foi feito dessa maneira, mas vamos só concluir aqui essa parte. A caminhada com Deus foi definida nesse livro, significava a santificação. Caminhada com Deus. Leis quanto à vida pura, é o resumo desse livro, né? As leis quanto à vida pura, o dia da expiação, o sacrifício, sobre os padrões de conduta do povo, leis quanto aos padrões sacerdotais, leis quanto às ofertas, quanto às festas religiosas, quanto ao azeite, até quanto ao azeite havia uma lei, né? O azeite não poderia ser de qualquer maneira, né? Havia uma especificidade para que o azeite fosse feito, né? E tinha que ser algo extraordinário, né? Então tudo era perfeito conforme Deus queria, né? Quanto ao ano sabático, o ano jubileu, a obediência aos votos e devolução do dízimo, inclusive devolução do dízimo ao Senhor. Devolução do dízimo é entrega, né, na verdade, né? Quando fala lá no livro de Levítico, lá no final, sobre a devolução do dízimo, é a entrega daquilo que pertencia ao Senhor, ou seja, devolver ao Senhor aquilo que ele entregou. Então, irmãos, no livro Levítico, envolve toda essa questão e gostaríamos de concluir, de ir mais à frente, mas o tempo inclusive já acabou, mas nós vamos entrar no livro de Números agora, tá? O livro de Números, pelos judeus, chama-se Midbar, né? E aí ele é transliterado, traduzido, e ele significa, foi dado esse nome, Números, pelos 70 senhores, 72 anciãos, né, conforme nós estávamos falando. E ele também, esse livro envolve um tempo muito grande, né? Aproximadamente 2 anos, 38 anos, depois de 2 anos e alguns meses da saída do Sinai, quando eles recebem a lei, eles passam 1 ano aproximadamente recebendo a lei, lá no Monte Horebe, e aí quando eles partem dali, que vão até o final da caminhada, até a chegada lá nas campinas de Moabe, então ali transcorrem-se 38 anos, o que deveria ser em alguns meses, né? E aí nesse livro nós vemos todo um problema muito sério, a resolução daquele povo em não obedecer, não eram todos, mas uma boa parte não obedecer ao Senhor, né? E por conta disso, toda aquela população de homens com acima de 20 anos morreram, né? Menos Moisés, Caleb e Josué, né? Mas toda aquela, enquanto não morreu até o último, eles não chegaram. Interessante que, eu estava até falando um pouquinho aqui, sexta-feira, foi sexta-feira?
sexta-noite eu estava aqui na vigília, estava falando sobre isso. Aqui, alô? É interessante que esse povo, eles estavam bem perto também do Egito, ou de algumas outras nações, mas eles não saíram daquele meio, né? Apesar das lutas que eles entendiam que estavam vivendo, eles não saíam. É bem interessante isso. Irmãos, depois podem até fazer um estudo sobre isso, que é bem importante, bem interessante, né? Eles permaneceram e foram morrendo até completar todo o tempo em que o Senhor viu, então, que eles estavam prontos para, então, entrar e assumir aquela promessa que Deus fez a Abraão desde o princípio, né? Que daria a eles uma terra especial, né? Então, o livro de Números, ele transcorre aproximadamente 38 anos. Eles são 30 e quantos capítulos, irmão? 36, é mesmo? E quantos versículos? Como é que tu sabe? Muito bom. Muito bem. Não, mas eu olhei também. Eu sei porque eu olhei também, tá, irmão? É isso mesmo. 1888 versículos. O autor foi José, né? Quem foi? Ah, o Moisés. Fui eu. Não fui eu não, tá, irmãos? Ele transcorre também entre 1410 e 1450, como todos os outros. Esse livro é muito especial, irmãos. Ele traz o relato, então, de 38 anos do povo de Israel em peregrinação pelo deserto. O título do livro é conveniente pela forma e quantidade de vezes que são envolvidos os números, né? Por exemplo, são os censos que foram realizados. O primeiro censo foi realizado com os sacerdotes, lá no início do livro, né? Os sacerdotes foram recenseados também. Foi feito o censo, por ordem do Senhor. Logo no início, o Senhor manda que seja realizado um censo. O relato do livro tem seu ponto de partida após receberem as leis e ordenanças no Sinai, ou no Horebe. Em pouco tempo já estão próximos de entrar na terra que o Senhor havia prometido. Em pouco tempo, menos de um ano, eu creio, já estavam bem pertinho, já lá da terra, de herdar tudo aquilo que Deus queria entregar para eles, né? E tudo foi feito para que eles entrassem, tomassem posse e vivessem uma vida maravilhosa, inclusive trazendo informações e também conquistando as nações para Deus, né? As nações no entorno. Irmãos, quando nós lemos principalmente sobre os pequenos profetas, chamados profetas menores, então nós vemos que Deus, ele queria que todo o povo, inclusive do entorno, inclusive aqueles que se levantavam contra Deus, a visão de Deus é que eles precisavam ser salvos também, né? Ser conquistados para Deus. E aí a gente vê que quando Deus envia profetas a esses povos também. Mas duas coisas aconteceram. Primeiro, o povo não aceitou. Segundo, o povo de Deus, o povo de Israel, não aceitou fazer isso também. Eles não aceitavam de forma alguma dividir aquela que eles chamavam bênçãos para outros povos. É o nosso caso, né? É o caso do povo que quando Jesus vem, então lá em João capítulo 1, ele disse, veio para os que eram seus, para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem, irmãos? Aos que creem em seu nome. Então, todos foram contemplados. Jesus veio para o judeu, né? E Paulo, quando escreve lá no capítulo 9 aos Romanos, ele fala isso claramente, né? Ele falando aos judeus, e com muita tristeza, ele diz, olha, vocês foi entregue o culto, as leis, a organização, o templo, foi entregue tudo para vocês, mas vocês não receberam. Não fizeram da forma como Deus quis. Então eles foram excluídos em um determinado tempo. E quando nós lemos, irmãos, lá no capítulo 30 de Deuteronômio,
Então nós vemos algo extraordinário, né? O Senhor, Ele trazendo uma visão de que o povo, aonde eles estivessem, eles seriam reconquistados. A gente sabe que o livro de... quando nós estudamos sobre os reis, o tempo dos reis, então o povo, em determinada situação, o reino foi aberto, né, o reino do norte e o reino do sul, e o reino do norte foi totalmente disseminado entre as nações. Os assírios levaram o povo, né? E aí eles foram espalhados por todo o mundo. E aí é quando Deus, ainda naquela ocasião, diz: olha, seja onde estiver, em qualquer canto da terra, entre o céu e a terra, vocês serão trazidos de volta. É bem interessante, né? Já naquela época, Deus sabia que aquele povo estaria vivendo nessas circunstâncias. Mas Ele disse: eu vou fazer. E aí é quando acontece, lá no capítulo 11 de Romanos, então, Ele disse: serão reenxertados, como nós fomos enxertados no lugar deles. Mas eles serão reenxertados na videira, né, que é Jesus. É bem interessante isso aí, os irmãos depois se quiserem fazer um estudo nisso aí, é bom, viu? Então, o relato do livro tem seu ponto de partida após receberem as leis e as ordenanças no Sinai. Em pouco tempo já estão próximos de entrar na terra que o Senhor havia prometido. Do capítulo 1, no versículo 10, fala sobre a partida, né? O momento que vai partir. Aliás, no momento que eles estão prontos para partir. E aí no capítulo 10, no versículo 10, aí fala sobre o final, o momento, no versículo 10 e versículo 11. Se quiser colocar aí, livro de Números, mas nós vamos prosseguir. Assim, definidos, preparação para a partida de Sinai, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 10, no versículo 10. Jornada do Sinai até Cades Barneia. Alguém pode ler, então, no versículo 11, irmãos? Capítulo 10, Números, capítulo 10, versículo 1. Aliás, versículo 11. Amém. Então, naquele momento, então, a nuvem levanta-se, e aí, no ano segundo, no segundo mês, aos 20 meses, tal, que a nuvem se alçou sobre o tabernáculo do testemunho. Então, a partir daí, a nuvem ergue-se, e aí o povo está pronto para seguir em frente. É o momento da partida do povo, lá do Monte Sinai, que vai até Cades Barneia. Quando chega lá nas montanhas, nas planícies de Moabe, quando eles chegam já prontos para receber, então, aquilo que Deus havia prometido, e que eles não receberam a princípio, né? Acontecimentos na planície de Moabe, a partir do capítulo 22, isso aí até o capítulo 21, irmãos, 10 e 21, ele vem relatando sobre essa partida e tal, e durante o tempo que eles estiveram lá. Mas aí quando chegam nas planícies de Moabe, a partir do capítulo 22, então, que acontece então algumas situações. E aí o Senhor manda fazer novo censo, né? Novo censo é feito, para dar prosseguimento então ao trabalho. Aí ele fala sobre que naquela ocasião tinha 605 mil pessoas. Aí tem o censo dos sacerdotes lá no princípio, dos levitas, da tribo de Levi. Todos os sacerdotes eram levitas, porém nem todo levita era sacerdote. Então, irmãos, aquela tribo de Levi, conforme nós falamos, foi separada para o trabalho sacerdotal. Mas nem todos os levitas, nem todo o pessoal da tribo de Levi eram sacerdotes. Eram a nação sacerdotal, mas os sacerdotes eram aqueles que estavam separados para realizar funções específicas no templo, tá, irmãos? Todavia, toda a tribo foi posta por Deus para cuidar do tabernáculo, com seus utensílios, condução, armação, ou seja, quando a nuvem levantava-se do tabernáculo, sobre o tabernáculo, então os levitas iam lá, desmontavam todo o trabalho do tabernáculo, do Senhor, o trabalho de informações, de orientação, todo era realizado pela tribo de Levi. Né? Desmontar o tabernáculo, montar e tal, e aí
trazer todos os materiais, trocar os pães, trocar o azeite, por aí. Né? Todo esse trabalho era feito pelos levitas. Condução, armação, ordenação do tabernáculo. Né? E os utensílios também, a limpeza, a lavagem, a conservação. Então, no capítulo 10, a partir do versículo 11, tem o início da marcha. Aí, no capítulo 11, nós vemos as murmurações e concupiscências. Né? O povo começa logo a seguir, recebem toda a orientação do Senhor. Mas aí, logo a seguir, começam a ficar tristes, porque lembravam-se das coisas passadas. Né? Lembravam-se da vida que eles tinham. Aquela vida de clube meu era tão boa, né? Eu, pelo menos, o pastor Moisés não gostava muito de clube, porque eu era meio cafona mesmo, né? Quando eu era da idade, eu tentei, mas não deu, graças a Deus, né? Mas a gente há muitas pessoas que começam a lembrar-se das coisas que viu. A Renileide, por exemplo, ela toda noite ia lá para a igreja católica, né? E aí, quando ela veio para cá, ela ficou lembrando, cadê a santinha que tinha ali, que não tem? Era isso, Renileide? Era quase isso, não? Então, nós ficamos lembrando. Eu, por exemplo, eu lembro que às vezes, final de ano, por exemplo, eu costumava participar de algumas festas com meus familiares, né? Aqui já, em uma determinada época da minha vida. Né? Então, eu fazia uma porção de besteira, né? Não, eu não era totalmente entregue ao mundão, como alguém diz, mas eu fazia uma porção de besteira. E quando eu vim para Jesus, eu de vez em quando lembrava, puxa, a vida era tão legal, né? Aquele tempo. Porém, não me era mais conveniente. Né? Eu agora pertenço ao Senhor. A minha vida agora pertence a Deus. E aí, eu me regozijo e alegro-me no Senhor. E aí, irmãos, muitas vezes nós perdemos, nós ficamos tristes, ficamos às vezes abatidos com a nossa vida, mas é porque nós queremos, porque nós temos direito a viver, mesmo dentro das situações que nós passamos, dentro das lutas que nós enfrentamos todos os dias, e tem gente que enfrenta luta muito grande, né? Mas mesmo assim, irmãos, é preciso que nós apontemos para o Senhor. Eu estava falando com uma pessoa, você tem quantos anos? A pessoa falou, eu tenho mais de 60. Tá bom, tem mais de 60. Quanto tempo tu tem de vida? Ah, não sei, mas tal. Daqui a 10, 12 anos tu morreu já, né? A pessoa disse, que isso? Bom, eu não sei, a gente não pode saber, né? Mas é pouco tempo que nos resta para viver diante do Senhor, né? Para fazer algo para o Senhor, é pouco tempo. E esse tempo pode ser entregue ao Senhor, e quando nós fazemos isso, aí é quando, volto a dizer, o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não estou falando em estar presente no culto, não, é outra coisa que precisamos entender. Mas é viver na presença do Senhor, e aí há alegria sim. As frustrações são menores, passam a ser lidadas de outra maneira. Quando nós vivemos para o Senhor, entendemos quem Ele é e o que está reservado para nós. Né? Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, ele diz, porque as aflições desse tempo presente não são para comparar com aquilo que nos será revelado. E quando ele fala as aflições deste tempo presente, ele fala sobre a morte que ele iria passar e todas as lutas que ele passou, que ele enfrentou. Então vale a pena servir a Deus, né? Vale a pena, às vezes, sacrificar. Por exemplo, eu não estou dizendo, não estou falando contra, mas sacrificar a noite, que eu vim aqui, meu corpo dói. O de vocês talvez não, porque vocês são mais novinhos. Mas eu passei uma noite na presença do Senhor, meu corpo dói, mas eu saio daqui tão feliz, porque eu sei que o Senhor recebeu, Ele não exigiu de mim. Eu estou dizendo um exemplo, tá, irmãos? Deus não exige nada de mim. Mas Ele diz, olha, se você fizer isso, vai ser tão bom, porque outras pessoas serão abençoadas. Então, o meu testemunho, a minha vida, o meu relacionamento com Deus, às vezes nem precisa falar por aí, olha, venha para Jesus e tal. As pessoas vão ver e vão perceber que há algo diferente em mim. Então, o servo de Deus é chamado para isso, para dar um testemunho.
Então esse povo ele começou logo a murmuração. No capítulo 12 fala sobre a rebelião de Miriam e Arão. Nós hoje vamos ficar somente nesse livro, tá, irmão? No livro de Números, mas eu vou só concluir. No capítulo 12 fala sobre o levante de Miriam, a própria irmã, né, de Moisés, levantou-se contra ele, assim como também o irmão Arão também, que era um sacerdote, né? E aí há um castigo para ela. Ela ficou, os irmãos sabem que ela ficou totalmente doente, ela ficou com a pele toda branca, né? Olha lá, falaram contra Moisés, exatamente. É isso aí, Daniel, muito bem. E aí todo esse capítulo aí fala sobre isso, tá, irmãos? E também sobre a intercessão de Moisés com relação a Miriam e também Arão, né? Aí no capítulo dos 13 a 14 é o relatório dos espias e a incredulidade de Israel. É quando acontece todo o problema, né? Aí no capítulos 18 até o 19 fala sobre as leis cerimoniais a seguir a trajetória de Cades Barneia até Moabe. Nos capítulos 20, 12 a 13, o pecado de Moisés, a morte de Miriam e Arão. 21, o pecado de Moisés com relação, os irmãos sabem, né, que ele se enfureceu com a tanta luta que houve no meio daquele povo, que ele, ao invés de fazer conforme o Senhor falou, com relação à rocha, né, que representava Jesus. Os irmãos depois leem, todo mundo aqui conhece, né? Então, no capítulo 16 ao capítulo 17, fala sobre a rebelião de Coré. 18 a 19, as leis cerimoniais. A seguir a trajetória de Cades Barneia até Moabe. Aqui nós passamos. No capítulo 21, a serpente de bronze. Fala sobre a serpente de bronze. Os irmãos sabem quando foi erguida por conta de uma grande batalha. No capítulo 22 ao 25, a doutrina de Balaão, que foi convocado aquele cidadão para amaldiçoar Israel, e ele não fez isso. No capítulo 26, aí acontece um novo censo, né? Mais uma vez o censo, para verificar a quantidade de pessoas. E do capítulo 27 até o capítulo 36, aí acontece então a preparação para entrar na terra prometida. Tem alguém aqui que me deu mais um tempo? Eu não sei se irmão, alguém aqui está muito entediado por esse trabalho, por esse estudo? Então podemos continuar tomar a aula do pastor Ronaldo? Podemos? Oi? Então vocês têm 3 minutos para tomar água, tá bom? E depois a gente continua e daqui a pouco a gente termina, tá? Estamos próximos, mas tem 3 minutos para tomar água, tá bom? Então nós vamos ver se dá para a gente fechar com o livro de Deuteronômio, tá bom, irmãos? O livro de Deuteronômio, ele tem quantos capítulos? 24? Muito bem, 34. E quantos versículos? Viu? Aonde é que você viu isso? Viu na internet? Muito bem, 950 aí? Tá certo. Então, 34 capítulos, 959 versículos. Ele foi escrito também entre os anos 1410 e 1450, antes de Cristo, claro. Se você quiser ler esse livro de uma só vez, ele vai ocupar mais ou menos 3 horas e 15 minutos. Já viram que é pouco tempo, né? Para tanta coisa boa. Né? Tem gente que não lê, às vezes tem gente que só lê um versículo e... Mas é bom, é interessante, é muito bom a gente ler, conhecer. Agora, evidentemente que um estudo aprofundado é muito importante sobre o livro, não só ler, né? Ele fala sobre a segunda lei. Na verdade, é uma repetição das leis anteriores com alguns acréscimos, com alguns acertos. Esse livro é muito interessante, é demais, esse livro é fantástico, né? Porque, primeiro, ele traz as últimas palavras de Moisés, né? Esse livro, na verdade, ele foi escrito por Moisés e também cremos, eu não posso afirmar isso, mas cremos que ele foi escrito também por Josué. Porque Moisés ele não escreveu depois de morto, né? Então ele morre
E aí, quando ele morre, alguém dá prosseguimento à narrativa, as instruções. Então, nós cremos que foi Josué que escreveu esse livro. Não tem certeza, né? Que escreveu o final do livro, né? Depois da morte de Moisés e tal. Então, esse livro é interessante porque tem alguns discursos de Moisés, que nós vamos encontrar nesse livro, que são são fantásticos. Eu diria que, é claro que não é da anuência de todos, mas eu diria que o capítulo 30 desse livro é algo extraordinário que precisa ser estudado, né? Precisam ler, porque ele aponta não só para o tempo, o início, aquele tempo que eles estavam vivendo, como também um tempo de Cristo e outro lá, hoje, entre nós, depois da grande tribulação também, né? Quando o povo, então, como eu disse, eles são reenxertados na videira, é quando se cumpre aquilo que Paulo fala lá no capítulo 11, né? Que são trazidos de volta, e a gente vai dar uma lidinha nisso aí daqui a pouco, tá bom? Mas a narrativa desse livro, eles já estão como chama o outro, na tábua da beirada, né? Chegando já na terra. E aí Moisés, ele começa a trabalhar. Moisés vai, ele sobe o monte, né? E ele vê mostra para ele toda a extensão daquilo que ele perdeu. É difícil, né, entender, porque Moisés, um homem que Deus falava com ele cara a cara, né? Evidentemente que ele não via a glória de Deus, ele estava presente vendo o aspecto de Deus. E Deus falava com ele de uma forma maravilhosa, um homem que ele tinha um profundo relacionamento com Deus. Eu creio que foi um dos homens que mais se aproximou o relacionamento dele de Deus e de ver toda a extensão de quem é o nosso Deus. E aí, quando chega nessa parte, Deus diz, olha, você não vai entrar nessa terra. Tudo isso aí foi prometido, você iria entrar e não vai, né? Por conta de um pecado, né? O pecado foi tremendo, né? Aquela parte lá da rocha, né? Que simbolizava Jesus. Então, essa narrativa, irmãos, acontece em apenas 40 dias. Todos esses capítulos acontecem em 40 dias, chegando já lá na terra que Deus havia prometido. Então, nesse livro, Moisés exorta os israelitas a lembrarem-se de guardar o compromisso com Deus, onde ensina as consequências tanto da obediência quanto da desobediência às leis e aos mandamentos do Senhor. Este livro registra as últimas palavras de Moisés, preparando o povo para entrar na terra prometida. No escopo do livro, encontramos vários discursos feitos por Moisés, entre os quais existem os discursos jurídicos, que são divididos em jurídicos condicionais, aqueles que há uma condição, né? Aqueles que dizem, se você fizer tal coisa, eu faço tal coisa, o Senhor dizendo, né? E tem outros tipos de discursos, que são, por exemplo, nesses discursos condicionais, um deles está lá no capítulo 21, versículo 15, Deuteronômio, tá? No capítulo 22, do 13 ao 19. Vamos ver o 22, do 13 ao 19, pode colocar aí? Capítulo 22, versículo 13 ao 19, Deuteronômio. Quando o homem tomar a mulher e depois de coabitar com ela e a desprezar, vamos lá? E lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a desprezou. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo, não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. E o multarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher em todos os seus dias,
não a poderá despedir. Então, aqui tem um tipo de lei. Aqui nós estamos falando sobre um exemplo, tá, irmãos? Depois, os irmãos podem buscar, ler. É um exemplo que tem nesse contexto. Então, fala sobre as leis jurídicas, né? Então, a forma como as pessoas precisavam agir e deveriam. Isso aqui aconteceu até o tempo de Cristo, até o tempo de Jesus. Os irmãos sabem disso, né? Lembra quando aquela mulher estava sendo apedrejada lá? Alguém lembra disso? Né? Como é que foi? Como é que foi? Lembra aí que eu não sei. Isso, exatamente. Então, o Senhor chama a consciência as pessoas, né? Porque todos nós temos, ele disse, olha, vocês têm pecado. Oi? Isso, exatamente. Mas aí Jesus disse, olha, se você, isso ele estava trazendo uma visão de que todo o pecado será perdoado. É claro, menos um, né? Está lá em Mateus 12 e em outras passagens. O pecado contra o Espírito Santo de Deus não é perdoado. Esse não tem perdão, né? Então todo pecado é perdoado. Ele diz, todos têm pecado aqui. Aí ele olha para as pessoas, quem é que não tem pecado aqui? Todos têm, né? Então por que vocês estão acusando? Isso é um momento de reflexão. Então o Senhor está trazendo essa parte aqui, exatamente naquela ocasião. Então, sentenças convincentes. No versículo, alguém pode ler, pode colocar aqui? Capítulo 23, versículo 2 até o 8. 23. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Os irmãos lembram de Davi? Davi, ele não poderia entrar na congregação do Senhor. Por quê, irmãos? Bastardo, né? Tá certo? Então, ele se incluía nessa lei. É por isso que é bom a gente ler as leis. Nenhum amonita, nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos do caminho quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Nós não vamos ler toda essa parte não, mas os irmãos estão entendendo, são apenas exemplos, né, de leis convincentes, ou seja, que convencem. Nesta ocasião, o povo encontrava-se nas colinas de Moabe. Moisés, ou seja, bem próximo já da entrada para onde eles deveriam receber, então, as bênçãos do Senhor, quer dizer, as terras que Deus havia prometido. As lutas que viriam seriam muito pesadas, iriam enfrentar nações organizadas e poderosas. Aquele povo, irmãos, eles estavam sendo preparados por Deus para enfrentar lutas poderosas. Eles iriam enfrentar, aquele povo que estava ali iria enfrentar nações que eram, por exemplo, Ai, né, era uma cidade pequena, mas que eram antigas no estilo de guerra, também Jericó e assim por diante. Foram 39 cidades que foram conquistadas, mas muitas foram permitidos, houve permissão daquele povo de que a lei fosse esquecida, colocada um pouco de lado. E por isso, até no final, até na chegada de Jesus, havia luta entre os samaritanos, né, um povo misturado, né? O povo permitiu. A gente vê lá quando Neemias, né, quando ele está tentando reerguer os muros, e há uma luta muito grande, o povo que permaneceu no meio, ou seja, o Senhor Jesus sempre apontou essa questão de não permitirmos que algo se misture com o trabalho do Senhor na nossa vida. Ou seja, nós precisamos ter escolher aquilo que é importante para a nossa vida. Nós somos servos de Deus, não podemos ser servos do inimigo, né? Precisamos fazer escolhas. E o Senhor nos dá escolha. Ele sabe tudo aquilo que nós vamos enfrentar. No momento em que alguém recebe Jesus na sua vida, vai enfrentar uma luta muito grande. O Senhor está nos preparando para isso também, né? Parece que não, parece que as coisas são muito flutuantes, né? Mas
o Filho de Deus ele enfrenta grandes lutas contra os princípios de Deus, né? E Deus ele sempre nos prepara para isso, né? Ele traz informações que nós, se nós tomarmos posse, nós venceremos. A Bíblia diz que o servo de Deus ele não consegue ser alcançado. No arraial dele não é possível que a maldição venha. Entretanto, precisam se fechar as portas da maldição, né? Se você abre espaço para o diabo atuar, ele vai atuar, ele tem direito, né? Se você dá. As lutas que viriam seriam muito pesadas. Iriam enfrentar nações organizadas e poderosas. Então Moisés anima-os, ele chama aquele povo naquele instante, né, para animar, para dizer para eles, para que eles entendessem que se fossem fiéis, ou seja, se realmente vocês quiserem ao Senhor, que é o nosso Deus, então Ele é fiel com vocês, em todo o tempo. A gente vê, irmãos, quando, principalmente no tempo dos reis de Israel, né? As lutas, logo a seguir, lá no tempo dos juízes, né? Logo a seguir, depois de Josué, entre os juízes e tal. E aí, durante todo o tempo, o Senhor diz, olha, se vocês quiserem que eu vá à frente de vocês, vocês não precisarão lutar. Vocês vão só se regozijar em mim, me adorar, viver para mim, e eu vou vencer as lutas de vocês. Foi isso que Deus falou, em todo o tempo, né? Mas quem queria isso, né? Porque isso significava abrir mão de alguns conceitos, de algumas visões, de algumas coisas bestas, né? Coisas que não tinham muito significado, mas que era difícil de abrir mão. Então o Senhor diz, olha, se vocês quiserem, eu vou sempre à frente de vocês. Irmãos, o Deus daquela época é o mesmo de hoje. É o mesmo de hoje. O tempo não passou para Deus. Para Deus não passou, né? Hoje, para Deus é o mesmo dia daquele, lá em Levítico, no princípio, né? Quando eles saíram lá do... É o mesmo. Está acontecendo hoje. Deus está vendo a mesma coisa. Porque para Deus o tempo não passa, né? Na eternidade não passa-se o tempo. Então, Deus daquela ocasião é o mesmo de hoje. Ele observa a nossa vida da mesma maneira, né? É claro que para nós o tempo passou, mas para Deus não. Se aquele povo fosse fiel às suas orientações, sempre seriam vencedores. Em hipótese alguma, haveria possibilidade de derrota. Um exemplo muito claro é a tomada de Jericó, né? Eles não precisaram furar os muros, que os muros naquela ocasião tinham aproximadamente 27 metros, 29 metros em alguns lugares, de altura, né? Com 9 metros de largura, faziam-se casas em cima dos muros. Era fortaleza absoluta, uma fortaleza absoluta que jamais alguém iria pensar que seriam derrotados o povo lá de Jericó, né? E como penetrar naquelas muralhas, né? E Deus disse, olha, basta vocês caminharem. Durante 7 dias vão caminhar. Os irmãos conhecem, né? E aí no último dia parecia que nada iria acontecer. Olha, que coisa estranha, vai tocando as buzinas, né? Negócio que não tem sentido. Mas se vocês fizerem isso, e aí a Bíblia fala que iam uma nação enorme, eram mais de 2 milhões de pessoas, rodeando aqueles muros, durante 7 vezes, e aquilo lá chegava a ser 200 quilômetros, então, o perímetro total que o povo andou. E aí imagina, as crianças deviam estar tudo já cansadas, chorando, ninguém brigando e tal, não sei o que, mas eles fizeram. E na última volta, então, as muralhas caíram, né? Simplesmente sem ninguém empurrar, aí não tinha trator naquela época, ou bomba, não sei o que mais, né? Agora, quem crê nisso? Quem crê? Quem crê que Jonas passou 3 dias lá dentro do peixe, né? Muita gente por aí fala que esse povo é povo besta, maluco e tal, né? 3 dias sem respirar, isso o povo diz, né? Mas os milagres são milagres de Deus, né? E o mesmo Deus daquela época é o de hoje, que está no nosso meio. Amém, meus irmãos? Então,
Naquela ocasião, todos os adultos que saíram do Egito já haviam morrido, exceto Moisés, José e Caleb. Por causa da desobediência, permaneceram vagando pelo deserto até que todos morressem. Era o momento da posse, das promessas. Então Moisés reafirma o que Deus esperava do povo, daquela nação, e o que seria entregue a elas pelo Senhor. Durante os 40 dias que envolvem o relato do livro, vários discursos foram feitos, mas contém 3 discursos principais. No capítulo 1, versículo 11, até o capítulo 4, versículo 4. É uma exortação histórica sobre as experiências de Horebe a Moabe, ou seja, da saída do Horebe até chegar nas campinas de Moabe, onde o povo é chamado a se unir ao Senhor e fugir da idolatria. Segundo discurso, a partir do capítulo 4, do versículo 4 até o capítulo 26, versículo 19. É principalmente exortativo e legislador, ou seja, dizendo ao povo o que era, e também trazendo as leis à memória do povo, né, naquela ocasião. O discurso gira em torno da santidade que é devida ao Senhor. No terceiro discurso, do capítulo 27, 1 até o 31, 3, trata da bênção da obediência e maldição da desobediência. Está dizendo ali a partir do capítulo 27, você vai encontrar o Senhor falando sobre a obediência a Ele. O que vocês vão ganhar? Ele diz, vocês vão ganhar tais coisas, assim, assim, assim. E também o que vocês vão perder se não fizerem da maneira como eu estou falando, o Senhor dizendo, né? Então, aqui você vai encontrar esse discurso. Após esses discursos, encontramos no capítulo 32 o cântico de Moisés, a bênção no capítulo 33 e 34. A narrativa de sua morte, parte marcante nesse livro, é o chamado de Deus. Nesse livro nós temos algumas situações bem interessantes, mas no capítulo 1, eu queria que alguém colocasse aí, capítulo 30, a partir do versículo 1 até o versículo 10 de Deuteronômio. E será que é sobrevindo de todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas, entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus? Aqui, olha, irmãos, é interessante isso aqui, viu? Deus iria lançar ele sobre as nações. Para quê? Para que eles pudessem mostrar o Deus a quem eles serviam, e que as pessoas pudessem assimilar, receberem. É o que hoje nós fazemos. O Senhor nos envia a evangelizar. Está certo, irmãos? Dizer ao povo o que precisa. Versículo 2, vamos lá? E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Olha, irmãos, isso aqui está falando, espalhou entre todas as nações. No caso aqui, ele está falando especificamente ao povo do reino do norte, ou seja, as 10 tribos que foram dizimadas por todas as nações. É bem interessante isso. No versículo 4. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. Agora, irmãos, essa aqui é na Almeida Corrigida Fiel. Coloca aí você pode trocar e colocar na King James. Tem diversas visões dessa mesma tradução, né? Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e tomará dali. Coloca na Almeida 21. Ou então NAA, tá? Nova Almeida.
extremidade do céu. Agora coloca na NA, por favor. Essa aqui é a Almeida Corrigida Fiel, né? Essa que colocou. Coloca na NA. É só para a gente ver um detalhe, tá, irmãos? Tem aí Almeida NA? Quer dizer, alguém tem aqui? Eu tenho. Tá, não tem problema. Essa é a Corrigida Fiel. Olha, irmãos, inclusive na NVI também, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, nessas outras tradições que nós vimos antes, estava falando sobre, o que falou, irmãos? Nas extremidades do céu, tá certo? Aí, isso aqui é um problema, porque algumas pessoas, aí eu estou chamando a atenção por causa disso, irmãos, algumas pessoas leem essa parte e dizem, ainda que as pessoas estejam no céu, né? Eu já ouvi isso, eu estou dizendo isso porque eu já ouvi. Ainda que esteja na extremidade do céu, eu vou trazer de volta, mas na verdade a tradução não é essa. E o entendimento é exatamente isso aí. Agora volta na outra. Extremidade do céu, está vendo? Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. Isso aqui aponta para aquele momento em que, depois da grande tribulação, então, todos serão reconduzidos. E aí, quando entra Paulo falando lá em Romanos 11, sobre reenxertar o povo de Deus, ou seja, a nação dos judeus. Quando o Senhor fala lá em Apocalipse que todas as nações estarão diante de Deus, as nações, aí fala sobre todos, as 12 tribos, fala-se os nomes dela, lá em Apocalipse, também em Daniel, fala-se o nome das tribos que estarão diante de Deus. É porque ele trará esse povo então, reorganizará toda a nação de Israel, mesmo aqueles que foram dizimados no tempo da cisão entre o reino do norte e o reino do sul, e que o povo foi levado cativo então, foi pelos os assírios, e foram então dizimados. Ok, meus irmãos? Então, essa parte aqui desse capítulo, pode continuar no versículo 5. É interessantíssimo. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vocês tenham vida, para que vocês vivam, né? O Senhor, seu Deus, porá todas essas maldições sobre os inimigos de vocês, e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo, vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Apontando lá para o futuro. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês, no 10. Se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e seus estatutos, escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Então, irmãos, aqui tem uma orientação, dizendo, olha, vocês querem a mim? Agora, a gente hoje olha assim para essas coisas todas e diz, foi naquele tempo. Não, é hoje, irmãos. O mesmo Deus abençoador daquela época é hoje também. Ele vai te abençoar agora. Se você confiar nele, né? Se você depositar a sua confiança nele, então ele fará. É algo tremendo. Essa parte de 1 a 10, esses versículos de 1 a 10 do capítulo 30, é algo extraordinário. O livro nos ensina que o relacionamento de Deus com seu povo é mais que uma lei.
não é somente uma lei para ser cumprido, um regulamento. Não, não é. As condições indispensáveis para esse relacionamento são a obediência. Né? A obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós não vivemos de acordo com a letra fria da lei. Nós vivemos com um abrasamento total nos nossos corações. E aí, essa é a lei perfeita de Deus. É quando o Senhor diz na tua boca, no teu coração. Né? É quando assimilamos aquilo que o Senhor nos entregou e dizemos, Senhor, eu sou teu. Eu sou teu e muita gente precisa de mim. Né? E é quando o Senhor disse que chama hoje, a seara está madura, né? Ele busca obreiros. E aí ele diz lá em João 4, né? É como que me amem em espírito e em verdade, que esteja vivendo em espírito e em verdade, não por força, por obrigação de uma lei. E a fidelidade, então são obediência e fidelidade. Nosso amor, afeição e devoção ao Senhor devem ser verdadeira base para as nossas ações. O sucesso, a vitória, a felicidade dependem da nossa obediência ao Senhor. É evidente que há sucesso e vitórias que aqui está falando, não são apenas aquelas que a gente entende como coisas que vieram a nosso favor, porque a gente às vezes pensa que quando nós estamos passando por uma luta, nós estamos sendo derrotados. Não, irmãos, quando nós vivemos diante do Senhor, não tem derrota. Não tem derrota. Um dia desse, um cidadão, aliás, diversas vezes que eu encontro com ele, ele diz, e aí, tudo certo? Só vitória. Só vitória. Ótimo, só vitória. Essa vitória independe da nossa forma de ver as coisas. O que é vitória, né? Porque muitas vezes você diz só vitória, mas chega a luta, aí você diz só derrota, né? E não é. O servo de Deus, ele sempre é vitorioso. Mesmo nas piores circunstâncias, Deus permite também que nós passemos por lutas. Para que, por algum motivo, às vezes por um testemunho, e aí é quando a gente vê alguém morrendo lá não sei aonde, que foi fazer missões. Está acabando, tá, irmão? Ainda tem tempo. Quando foi fazer missões e alguém foi morto lá não sei das quantas. Coitado daquele infeliz. Não, não é coitado não. Graças a Deus pela vida dele. Né? Porque se algum dia o Senhor me chamar e disser, e me tirar a minha vida por conta de um propósito dele, para que ele seja exaltado, então, glória a Deus por isso. Porque o lugar onde eu vou é muito melhor do que aqui. Não tenham dúvida disso. É quando Paulo disse que, escrevendo lá aos Coríntios e também aos Filipenses, né? Aos Coríntios, capítulo 12, ele disse que não sei, um homem, não sei tal, foi arrebatado, esteve no terceiro céu, viu coisas inefáveis, né? Coisas tremendas que nós não podemos imaginar, que não são possíveis ser reveladas a nós. Eu creio que sejam tão grandes, né? Essas são as coisas que nós vamos receber. E ele disse, aí aos Filipenses, ele disse, eu fico em aperto, não sabendo se vou, se volto, ou se fico aqui, se prefiro ficar. Mas eu abro mão disso, eu prefiro ir. E ele sabia as lutas que ele iria enfrentar, porque eu vou fazer algo para o Senhor. Né? E ele sabia que ele ia ser morto. Né? Lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele fala sobre isso, sobre a questão da chegando no final da morte dele. Né? Então, o sucesso e a vitória, a felicidade dependem da nossa obediência ao Pai. Ou seja, o livro é um apelo à obediência ao Senhor. E aí depois os irmãos podem fazer essa leitura do capítulo 1 até o capítulo 4, do capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 10, que façam um estudo sobre isso, mas leiam profundamente, estudem, derramem-se diante de Deus. E algo extraordinário vai acontecer no teu coração, eu garanto isso. Amém, meus irmãos? Nós vamos encerrar por hoje.